Olá, estamos de volta, turminha. Então, nós estamos analisando um tema proposto no vestibular, numa prova da PUC do Rio Grande do Sul, sobre o jeitinho brasileiro. E essa proposta questionava o candidato, o ponto de vista dele em relação ao jeitinho brasileiro. Se ele acha algo positivo, né, uma maneira criativa de agir, de resolver os problemas, ou se considerava algo negativo, um comportamento antiético. A gente já leu, né, já analisou, deu algumas informações de uma linha argumentativa possível para aqueles candidatos que considerem ou consideravam o jeitinho brasileiro algo antiético, algo negativo. Agora nós vamos ver a outra linha de argumentação, né, já que, lembrando que o tema dava... a questão não era aberta, a questão era com duas opções de resposta. Esse tipo de pergunta, esse tipo de proposta pedia que o candidato se posicionasse, né, a favor ou contra. Eu acho que é antiético ou eu acho que é uma forma criativa de resolver problemas. Então, obrigatoriamente, o aluno deveria se posicionar em uma dessas duas opções. Então, agora vamos à segunda linha argumentativa, né? Caso o jeitinho brasileiro fosse tratado pelo candidato como uma forma criativa de solucionar problemas, ele poderia destacar, por exemplo, casos em que esse jeitinho, essa forma de ser, esse comportamento brasileiro, apresentar casos em que esse jeitinho possa ser positivo, possa trazer benefícios, como quando a fronteira entre o certo e o errado não está clara. Isso acontece no Brasil, né? Aliás, na vida em sociedade acontece isso. Há limites não muito claros entre o que é certo e o que é errado. Tem brechas na lei, ou tem leis mal escritas, ou tem falta de lei sobre determinados assuntos em que a noção de certo e errado ela não é muito nítida, ela não é muito conhecida, não é muito correta, ou não é muito conhecida. Então, esse seria um caso, uma linha de argumentação em que o candidato poderia dizer que seria útil utilizar o jeitinho brasileiro nesses casos em que não se sabe ao certo o limite entre certo e errado, né? Quando há uma necessidade e urgência de determinada ação. Às vezes, há situações na nossa vida que a situação pede um comportamento que, ainda que seja contra as normas e as leis, seria a melhor ação para o bem do coletivo, por exemplo. Essa poderia ser uma segunda linha de pensamento, né? E essa ação, né, tomada em consequência de uma urgência, não ocasionaria problemas, prejuízos a terceiros. Esses seriam possíveis argumentos que poderiam ser utilizados para candidatos que defendem que jeitinho brasileiro é uma forma criativa de resolver alguns problemas. Porque, de fato, existem problemas que exigem da pessoa uma determinada atitude, uma determinada ação que vai além do certo ou errado. Okay? Essa é uma segunda linha de pensamento. Por falar em tema de vestibular, que é o que nós estamos falando agora, alguns alunos já me perguntaram que tema que eu acho que será cobrado dos vestibulares hoje. É importante lembrar que cada prova, cada vestibular tem um jeitão de ser. Tem vestibulares que costumam cobrar coisas mais relacionadas à legislação, né? Legislações novas. Tem vestibulares que pedem que sugerem temas muito com base em mudanças de legislação. Tem outros vestibulares como o Enem, ou outras provas como o Enem, que vão mais para o lado social, educação, saúde, política. Então depende muito da prova, depende muito da universidade, depende muito do avaliador. Para o Enem, é muito difícil adivinhar o que eles vão
solicitar, sugerir como tema, mas algo que está bastante em discussão são questões relacionadas à educação. Ainda que nós tenhamos tido já nas últimas provas questões relacionadas à educação, como a gente teve recentemente a questão do atendimento aos surdos, por exemplo, eu acho ainda que a questão da educação, principalmente da polarização política que o Brasil está passando, e por termos tido no Brasil as manifestações contra os cortes na educação e semanas seguintes outras manifestações defendendo o governo, eu espero algo relacionado entre política e educação. Algo como as propostas educativas, ou o futuro da educação no Brasil. Eu espero algo nesse sentido para o Enem. Algo relacionado à educação, política, ou somente a política, ou somente para a educação, ou as duas juntos, como a educação, as políticas públicas de educação, as políticas que o governo adota, por exemplo. É o que eu acho. Vamos aguardar. Então, agora voltando aqui para o tema da PUC do Rio Grande do Sul, após termos analisado as duas possíveis linhas de argumentação, a gente conclui, né, a conclusão do texto do aluno, né, do candidato, teria obrigatoriamente que ser coerente com o ponto de vista que ele apresentou, né? Se o candidato optou por defender um ponto de vista em que o jeitinho brasileiro é algo ruim, é antiético, a conclusão do texto dele, o último parágrafo do texto dele, como a gente já viu em outras aulas, a conclusão deve retomar o ponto de vista que foi apresentado lá na introdução. Tem que reforçar o ponto de vista negativo em relação ao jeitinho brasileiro, né? Retomar a ideia de que o jeitinho brasileiro é algo antiético. E, por outro lado, o candidato que defendeu o ponto de vista do jeitinho brasileiro como algo necessário, uma forma criativa de se resolver problemas, também, lá na conclusão, o candidato tem que obrigatoriamente retomar esse ponto de vista, reforçar a opinião dele de que o jeitinho brasileiro é uma forma criativa, tem algo positivo no jeitinho brasileiro. Certinho? Então agora nós vamos analisar uma redação de candidatos. Então a gente estava analisando somente o tema, a proposta, né? Agora nós vamos falar especificamente, nós vamos ler uma redação feita por um aluno do Enem, e esse aluno, na verdade é uma aluna, ela tirou nota 1000, ela tirou nota máxima, e nós vamos ver que argumentos, que características, como é a estrutura do texto dessa aluna, por que é que ela tirou nota 1000, né? O que de bom, né, tem no texto dela para ela ter tirado uma boa nota de acordo com o tema que foi proposto. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o Enem de 2012, ok? Uma dica que eu dou, é bastante importante a gente se ater ao Enem, a gente prestar atenção no Enem, porque o Enem é a prova de redação mais feita no Brasil. Porque o Brasil inteiro, alunos que terminaram o ensino médio, milhões de brasileiros prestam o Enem. Então, se fosse comparar a quantidade de pessoas que fazem a redação do Enem, ou que fazem a prova do Enem, com qualquer outra universidade, o Enem está sempre na frente. Até porque muitas universidades utilizam a nota do Enem para que os alunos possam ingressar e conseguir as vagas em suas universidades. Então, é sempre bom, eu sempre sugiro que você, aluno, aluna, olhe para o Enem, olhe para os últimos temas propostos pelo Enem, desenvolva uma redação dissertativa, argumentativa com a proposta dada pelo Enem, porque é uma prova para a qual todos estão olhando, tanto professores como aluno, universidades, estão todos olhando para as redações do Enem. Tanto que todo ano eu sou questionado pelos meus alunos, professor, que tema que você acha que será cobrado hoje? Aliás, esse ano. Então, sempre olhe para o Enem, pegue a prova do ano passado, olhe o tema, leia a coletânea proposta, desenvolva uma redação, releia a sua redação tempos depois. Isso é muito importante, é um exercício muito bom. Então, vamos lá. O Enem de 2012 apresentou a seguinte proposta aos candidatos.
A partir da leitura dos textos motivadores, o que são textos motivadores, meus alunos? É a coletânea, né? É o conjunto de textos. Eu achei legal o Enem chamar textos motivadores, porque eles servem para isso mesmo. Eles servem para motivar, para embasar, para provocar os alunos a desenvolverem alguma estratégia argumentativa. Então, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, olha que interessante, o Enem está dizendo que ele está te dando textos para te motivar, e ele quer que você construa o seu texto não só com base nas informações que estão na coletânea. Ele quer que você construa um texto com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Isso é muito legal. O Enem está dizendo assim, a gente quer saber como a sua história de vida fez com que você tivesse determinado ponto de vista, determinada opinião sobre esse assunto que nós vamos propor. Ok? Então, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo, né? Nós já dissemos aqui que a prova tem que informar você qual gênero textual que ela quer que você redija. E aí o Enem diz para você redigir o texto dissertativo argumentativo em norma padrão, ou seja, não vem usar coloquialismos, você tem que seguir a norma culta, tem que seguir as regras gramaticais do português. Né? Tá escrito aí, ó, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o seguinte tema: o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Esse é um outro tema que pode ser que o Enem retome, já que já faz aí 7 anos que ele falou sobre migração, por conta da crise da Venezuela, o fato, a situação política da Venezuela em relação com o Brasil, em relação com os Estados Unidos. Existe uma possibilidade também do assunto migração, ou especificamente dos refugiados, voltar aí à pauta, né? É um assunto que ainda está presente, muitos vestibulares já cobraram isso, mas ainda é um assunto que está bastante em voga. Podemos ter aí, se não o Enem, alguns outros vestibulares também recorrendo a esse assunto. Então, em 2012... o tema do Enem foi o motivo migratório para o Brasil no século XXI. E aí a prova dizia que o aluno devia apresentar uma proposta de intervenção. Essa é outra informação importante. Nós vimos que ao redigir um texto dissertativo argumentativo, a gente tem que apresentar uma conclusão. A conclusão não necessariamente é uma proposta de intervenção. A conclusão pode apenas retomar o ponto de vista apresentado pelo candidato, mas a conclusão também pode apresentar uma proposta de intervenção. E o Enem, em 2012, e nos últimos anos o Enem tem essa tendência, ele pede para que o aluno proponha uma intervenção. Ou seja, a conclusão do aluno precisa apresentar uma intervenção. Ou seja, para além da apresentação de um ponto de vista sobre o tema proposto, o candidato também tinha que propor uma intervenção em relação a esse tema. E essa intervenção, atenção, tem que respeitar os direitos humanos. Na verdade, está até errado aqui, né? Uma intervenção que respeite os direitos humanos. Erro do professor, erro de digitação. Então, lembra que eu disse há pouco tempo atrás? O Enem tende a abordar temas sociais, temas políticos sociais. E em 2012 eles deixou bem claro, né, que o aluno tinha que abordar o tema da migração, apresentar uma proposta de intervenção que respeitasse os direitos humanos. Ok? Isso é muito importante. Isso é característica do Enem, pelo menos era até o ano passado. Em 2019 teremos a primeira prova do Enem com a nova gestão desse novo governo. Pode ser que tudo que eu esteja falando para vocês de temas que eu espero que sejam cobrados vá por água abaixo. Mas se nós analisarmos a tendência do Enem dos últimos anos, é esperado que um tema voltado para vida em sociedade e política seja abordado. Mas tudo pode acontecer esse ano,
porque temos um novo governo. Por fim, o Enem dizia: selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Ou seja, tudo isso daqui é o que a gente já sabe fazer, né? Nessas aulas que eu tenho dado aqui no GTUSP, nós estamos informando, lembrando, apresentando informações para vocês de como desenvolver textos dissertativos, argumentativos. Nós vimos a estrutura dos textos dissertativos argumentativos, introdução, desenvolvimento, conclusão, apresentação de argumentos para defender ponto de vista. Enfim, a prova do Enem é bem tradicional do ponto de vista de produção de texto dissertativo argumentativo. Ok? Então nós vamos agora fazer mais um intervalo e na volta a gente vai para o texto da aluna que tira a nota máxima. Ok? Não sai daí, daqui a pouco a gente volta.